Já com a paz do Senhor, amém? 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. A palavra de Deus, ela nos diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Amém? Texto curtinho, mas o significado dele para a nossa vida pode ser muito grandioso. E quando eu lia esse texto, eu entendia que visão aqui é uma visão que a gente imagina como um filme acontecendo diante dos nossos olhos, uma fotografia, não sei. Mas se nós continuarmos lendo esse capítulo 3, nós vamos entender que na manhã seguinte, quando Deus falou com Samuel, diz a palavra de Deus que Samuel estava com medo de passar o recado para o Eli. E aí me chamou a atenção, porque eu falei, Samuel não teve uma visão. Samuel teve uma conversa com Deus. E aí um dia, eu me lembro que foi o primeiro dia que eu vim orar de manhã cedo aqui, às 6 horas. O pessoal foi embora, eu fiquei aqui, peguei uma mesinha ali, fiquei meditando nesse texto aqui. E Deus me fez caminhar por muitas partes da Bíblia a respeito desse texto. Eu entendi que visão, ela não é aqui a visão como nós conhecemos. A visão da manifestação de Deus, seja do jeito que for. Então, para a gente começar a mensagem, fazendo um contexto aqui da onde nós lemos, nós vamos encontrar aqui no segundo capítulo de 1 Samuel, um quadro de grande desonra a Deus. Nós vamos ver que os filhos de Eli, o Ofni e o Finéias, eram sacerdotes de Deus, mas que faziam as coisas de Deus de qualquer maneira. Eram homens que viviam dentro do templo, dentro da presença de Deus, vamos assim dizer, mas que as suas obras, elas eram más, elas eram horríveis, elas não eram condizentes com a vida de quem eles eram. Então, Ofni e Finéias eram 2 sacerdotes desviados, 2 homens que não tinham vida com Deus. Nós também vamos encontrar a vida do Eli, que digamos assim era o chefe, que também não honrava a Deus. Capítulo 2, verso 29, aqui no final dele, Deus diz assim: você honra os teus filhos mais do que a mim. Então o quadro de Israel naquele momento era um quadro de total desonra a Deus. O lugar onde era para ser o centro da presença de Deus, onde era para ser a concentração das bênçãos, da manifestação, da adoração, era um local corrompido, desviado, disperso. Era um lugar, estava sendo naquele momento um lugar onde Deus não queria estar. Se nós lermos esse mesmo texto, numa versão chamada NVI, Nova Versão Internacional, ela diz assim, que naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. E aí, eu acho um texto aqui no capítulo 2, verso 30, onde Deus está falando com Eli, e ele diz o seguinte: porque aos que me honram, eu honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. E isso dá para a gente entender por quê? Que a palavra de Deus ela era rara, difícil. E a manifestação dele, a presença dele, as visões não eram constantes. Trazendo essa realidade para a realidade do Novo Testamento, para a realidade da igreja, pergunto para você, irmãos, quem são os sacerdotes hoje? Não são os pastores, somente. Quem somos os sacerdotes hoje? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, Pedro está dizendo que nós somos a geração eleita,
o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem são os sacerdotes hoje? Somos eu e você. Somos nós que temos que ter o cuidado de que a nossa vida não seja uma vida semelhante à vida de Eli e de seus filhos. Somos nós que somos hoje os representantes de Deus. Somos nós que hoje somos a mensagem profética para o mundo. Somos nós que temos que levar as boas novas. Somos nós que fazemos o papel que João Batista fez. Somos nós os profetas. Somos nós os líderes. Somos nós o canal aonde Deus quer fluir sua bênção às pessoas. E onde é o lugar hoje do centro do propósito de Deus para o mundo? Deus sempre teve um propósito do mundo, desde Gênesis até Apocalipse, que é nos restaurar o nosso relacionamento, restaurar aquela condição que foi nos tirada no Éden. Tudo o que Deus fez de lá para cá tem um propósito de nos trazer de volta, de nos resgatar, de nos colocar de novo naquela condição original. Israel era o centro do propósito de Deus no Antigo Testamento. O projeto de Deus era ter uma nação santa, um povo escolhido, para que através dela as famílias de toda a terra fossem abençoadas. As famílias de toda a terra fossem resgatadas. Como o pastor disse aqui alguns dias atrás, o Novo Testamento é uma nova aliança que não é para nós, mas era para os judeus. Mas eles saíram do propósito de Deus. E Deus colocou então a igreja. E aí eu pergunto para você, aonde é o centro do propósito de Deus para o mundo hoje? Somos nós. Qual é o propósito de Deus hoje? Resgatar as nações, as famílias, as pessoas, assim como Ele queria o tempo todo, assim como Ele vai querer eternamente até a volta de Jesus, até o recolhimento da igreja. E aí eu pergunto, irmãos, como é que você, como é que nós estamos engajados, comprometidos, envolvidos dentro do propósito de Deus para o mundo? Será que a nossa vida ela está mais semelhante à vida de Eli, Ófni e Finéias? Ou será que a nossa vida ela está mais à semelhança dos apóstolos, dos discípulos de Jesus? Será que nós estamos mais semelhantes a Jesus ou mais semelhantes a esses homens que deram um triste testemunho? Esse texto, eu acredito que nós poderíamos parar ele por aqui e bater em cima desse assunto por um bom tempo. Porque nós somos o centro do propósito de Deus hoje. E muitas vezes nós fazemos da nossa vida com que ela siga por outros caminhos. Com que ela siga outros propósitos. Com que ela tenha outras visões, outros princípios, outros alvos, outros objetivos. Só olhando para a vida de Eli e de seus filhos, nós poderíamos debater sobre a nossa vida por um bom tempo. Nós poderíamos perguntar o que é que nós fazemos quando nós descobrimos em nós algum desvio em relação à palavra, quando nós descobrimos em nós algum tipo de iniquidade, algum tipo de pecado. Será que nós fazemos como Eli fez, de ir levando, ir tentando, e deixando para depois? Ou será que nós agimos, nos arrependemos e deixamos para trás? Quem confessa e abandona, prospera. E não é dinheiro. Prospera, cresce, se aproxima de Deus. Mas se nós vivemos como Eli
empurrando com a barriga as coisas na nossa vida, a obra de Deus não será realizada em nós. Eu vi um trecho de um comentário essa semana de um ateu que fez uma pergunta, tentando pegar um apologista, em algum laço. Ele disse: se o sangue de Jesus ele é tão poderoso, por que ele não muda as pessoas? E aquele homem respondeu o seguinte: nós temos muitas fábricas de sabão no mundo, e eu posso ter um estoque de sabão na minha casa, mas se eu não pegar o sabão e aplicar ele à minha vida, eu vou ter um monte de sabão na minha casa e vou ser um cara sujo. O sangue de Jesus, ele tem o poder de mudar vidas, ele tem o poder de mudar qualquer situação, de transformar qualquer homem que estava o mais longe possível de Deus, naquele mais santo, naquele mais usado. E o apóstolo Paulo é um exemplo grande desse poder, dessa mudança. Mas se nós não aplicarmos o sangue, se nós não aplicarmos o sacrifício de Jesus, se nós não corrermos atrás disso, o que Jesus fez na cruz não terá efeito sobre a nossa vida. Então nós poderíamos debater aqui um bom tempo sobre o Eli, o Ófine, o Finéias e nós. Mas eu não vim aqui falar hoje sobre a vida deles. Eu vim falar de um assunto importante que está nesse texto e que fala sobre a palavra de Deus e a manifestação de Deus. O tema que eu quero dar a essa mensagem é que é uma questão de honra e é uma questão de visão para que a nossa vida seja vivida segundo o propósito de Deus para nós. A visão não estava manifesta porque não havia honra. E falando sobre honra, a honra é um dos princípios fundamentais do reino de Deus. A palavra honra, ela vem do grego time. E o significado dela está relacionado à avaliação, apreço e valorização. Se nós lermos o léxico do grego, vamos entender quase a mesma coisa do que o amor. Não tem o carinho, o afeto, mas tem uma força de fazer um monte de coisas. E eu arrisco a dizer que a honra é uma das raízes que o amor tem. Porque quando eu amo, eu vivo o amor sem que ninguém esteja me olhando, me cobrando. Eu valorizo, isso é honra. A honra, então, é um dos grandes princípios do reino. Inclusive no léxico lá diz que aquele passagem onde Jesus interroga Pedro 3 vezes: Pedro, tu me ama? As 3 vezes que Pedro respondeu, ele falou do amor filéu. Jesus, as 2 primeiras perguntas do amor ágape, a terceira pergunta do amor filéu. E a suma disso tudo é que o ágape lá tem um sentido de valorizar e estimar, um amor desinteressado, sem esperar. É o amor de Deus para nós. É um amor que não depende do outro, é um amor que parte de nós. E o filéu está no sentido de estimar acima de tudo, a ser constante. E se nós pegarmos os 2 sentidos do amor, os 2 vão falar de valorização, os 2 vão falar de apreço, os 2 vão falar de avaliação. E isso é honra. Jesus nos diz no livro de João o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu pergunto para você hoje, como é que o amor a Deus é medido? Será que é a quantidade de palavras bonitas que eu dou a Ele? Não. Mas Jesus deixou bem claro
que o amor a Deus é medido pela obediência à sua palavra, a obediência aos seus mandamentos, a obediência aos seus princípios. Então esse amor, ele está relacionado ao que? Valorização, estima, apreço, honra. A honra é a base para nós vivermos a vida cristã de maneira coerente também. Por exemplo, qual é a lista de regras que nós podemos bolar, que nós podemos construir para nós verificar se nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Não existe. Não existe uma lista de coisas que nós temos que fazer para amar o outro como a nós mesmos. Mas se nós partirmos para o lado da honra, honrar a Deus acima de todas as coisas, honrar aos outros como você honra a si mesmo, fica mais fácil. Porque tudo o que eu estou fazendo, eu posso pensar e refletir se eu estou honrando a quem? A mim, a Deus, ao próximo. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus também nos deixa claro um monte de momentos onde a honra ela é estabelecida. Por exemplo, para os homens, atentar uma outra mulher na rua tem a mesma gravidade do que se deitar com ela. No caso das mulheres também. Só de atentar para uma outra mulher que não seja sua esposa, você já cometeu adultério no seu coração. Só de você olhar para alguém de um modo diferente, já tem a mesma gravidade do que você ter se deitado com ela. E o que olhar para alguém infere? A honra. A honra a Deus. A honra à sua esposa. A honra ao seu esposo. Olhar para alguém na rua de um modo diferente não fere o romantismo da sua relação com seu esposo ou com a sua esposa. Fere a honra. Antigamente se matava por causa da honra. Se o rapaz tivesse um relacionamento íntimo com a moça antes do casamento, a família da moça ia atrás do moço. Por quê? Feriu a honra. Há um texto também dizendo assim: aos antigos foi dito, não matarás, mas eu vos digo, que se alguém se encolerizar sem motivo, se alguém desqualificar o semelhante, chamando de raca, chamar de louco, tem a mesma gravidade do que matar, porque vai para o mesmo lugar, porque é condenado na mesma condenação. E aonde está o mal de falar uma palavra para alguém? Na honra. Você não está honrando o próximo, que é o mandamento de Deus. Dar a outra face, além da túnica, entregar a capa, andar 2 léguas ao invés de uma, não negar um pedido, amar os inimigos, bem dizer, e tantas outras coisas que o Senhor nos ensinou. Tudo isso está relacionado à valorização, ao respeito, à honra a Deus, ao seu reino e a quem Ele ama. É impossível nós termos comunhão com Deus se nós não tivermos comunhão com quem Ele está tendo comunhão. É impossível nós amarmos a Deus se nós não amarmos a quem Ele está amando. A palavra de Deus nos diz: se você não amar seu irmão, como você pode amar a Deus? Nós precisamos olhar essa situação da honra. E a honra, ela se torna difícil na nossa vida quando nós temos uma dificuldade em relação à nossa identidade, como o Eduardo comentou antes. Quem eu sou? E se essa resposta for: eu sou só um ser humano que faço boas coisas, não tenho compromisso nenhum em amar e honrar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas se essa resposta for: eu sou filho de Deus, eu sou um cidadão do céu, eu sou a imagem e semelhança de Jesus,
Então há uma responsabilidade muito grande sobre a nossa vida. O filho faz o que vê o pai fazer. O filho repete as obras do pai. E se você é um cidadão do céu, e se você é um filho de Deus, você vai agir, você vai fazer as mesmas coisas que alguém lá do céu faz. Você vai fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Mas se há dúvida no nosso coração, ou se o meu time sou só eu, ou só a minha família, então eu terei dificuldades de viver essa vida de honra que o Senhor deseja de nós. O texto diz que praticamente não havia relacionamento entre Deus e Israel naquele período. Porque não havia honra. E eu quero dizer para você que o que mais me chama a atenção nesse texto é que a honra e a visão, que é a manifestação de Deus, elas são interdependentes. Uma depende da outra. A palavra visão, ela vem do hebraico razon, que significa oráculo, profecia, comunicação divina, manifestação de Deus. Essa visão, essa manifestação, essa presença de Deus, esse relacionamento com Deus, ele está totalmente ligado ao quanto você tem de honra na sua vida. Para te mostrar isso, eu quero dizer primeiro, então, que a falta de honra, como nós vimos aqui, enfraquece a visão. E aqui no capítulo 2, no verso 29 e 30, ele diz assim, Deus falando a Eli por causa dele honrar mais os filhos do que a Deus. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimento, que ordenei na minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Verso 35, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Ou seja, Deus, por causa da honra, rejeitou Eli, seus filhos, e o texto aqui diz que inclusive a descendência de Eli. Dali para frente, nunca mais haveria um sacerdote daquela família. E há um outro texto, de 1 Samuel, capítulo 13, verso 14, quando Saul deixou de fazer o que Deus mandou, e fez segundo aquilo que ele achou que era o correto. Quando Samuel chega até Saul, ele diz assim, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Samuel estava falando de Davi. E eu pergunto para você, por que Eli e Saul foram rejeitados? Por que aqueles dois homens receberam a mesma sentença? Hoje o seu ministério, hoje o seu reinado foi tirado. E Deus está buscando para si alguém segundo o coração dele. Pelo mesmo motivo da desonra. A vida de Eli dali para frente, a vida de Saul dali para frente, não tinha mais a presença de Deus. Deus não se manifesta em um ambiente de desonra. Deus, ele pode chamar quem está lá vivendo a desonra para vir para perto e se relacionar com ele. Mas Deus não tolera e não vive com aquele que desonra o seu nome, com aquele que desonra a vida com Deus. Nós, como o texto que a Gabriela leu, vivíamos no mundo. Vivíamos de uma maneira que não honrava a Deus. De alguma maneira Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, do ambiente de desonra para o centro do seu propósito, para um ambiente de honra, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele.
Só que se nós aqui, tendo o privilégio da presença de Deus, não vivemos uma vida honrada, uma vida que honra, essa visão ela vai ser tirada de nós. E isso, infelizmente, é simples, é fácil de acontecer. E eu me lembro de 2 Crônicas, capítulo 15, que fala do rei Asa, um rei que iniciou o seu reinado de uma maneira excepcional. Ele chegou e enfrentou momentos difíceis, de muita luta, de muita dificuldade, mas ele buscou ao Senhor. Israel buscou ao Senhor. E eles encontraram paz. E Deus deu vitória sobre todas as coisas. E tudo o que eles quiseram fazer, eles conseguiram. E a palavra de Deus diz que o temor do Senhor era sobre os vizinhos, e ninguém ousava se levantar contra o povo de Deus, por causa da presença de Deus. Mas quando nós estamos lendo o texto de 2 Crônicas, capítulo 15, de repente vem alguém falar com Asa e diz o seguinte: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele também te deixará. E aí quando nós chegamos no capítulo 16, inesperadamente Asa se vê numa situação de novo de perigo, e ao invés de buscar a Deus, ele pede ajuda ao rei da Síria. E aí eu pergunto, o que mudou? O que fez com que aquele homem, eu não sei quanto tempo se passou, não buscasse mais a Deus? E por causa disso, a história de Asa, ela termina de uma maneira muito diferente de como ela começou. E aí eu estava orando, eu pedi para o Senhor sobre esse texto, e o entendimento que eu tive é que o relacionamento com Deus foi quebrado no meio do caminho. E nós podemos perceber muitas vezes na nossa vida que nós estamos vivendo algo muito bom com Deus, e de repente nós fazemos isso. E o Senhor me disse que nós fazemos pequenas concessões, nós cedemos a pequenas coisas, aonde nós trocamos o nós pelo eu, aonde ao invés de eu honrar a Ele, eu honro a mim, eu honro a outra pessoa, e numa dessas, nós podemos quebrar o nosso relacionamento com Deus. Quem já fez o curso do Aliança, tem um vídeo que fala de adultério. Um casal extremamente envolvido com a obra de Deus, ministérios internacionais. Mas o marido tinha um ministério e a esposa tinha outro. E no meio do caminho, a moça diz, eu comecei a dar só um pouquinho de intimidade. Eu fiz pequenas concessões e daqui a pouco eu estava sendo mais íntima do rapaz do que do meu marido. E ela acabou caindo no adultério. Trazendo isso para a nossa vida, irmãos, isso acontece com muitas pessoas. São pequenas atitudes, são pequenos desvios, são pequenas coisas que as pessoas toleram, e que no dia de amanhã pode gerar um abismo sem fim, uma separação total de Deus. E aí você tem uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus, uma pessoa que tinha intimidade com Deus, uma pessoa que era usada por Deus, de repente ela está lá numa outra situação, que ela não tem coragem, ela não tem força, ela não tem fé, ela não tem esperança de fazer uma oração, ela não tem desejo de estar com Deus. E se nós olharmos a vida do Asa, coisas dessa natureza devem ter acontecido com ele, para que o relacionamento dele com Deus fosse quebrado. Eu não sei como anda a sua vida.
Eu não sei se hoje você vive o seu melhor momento com Deus, ou se o seu melhor momento com Deus ficou no passado. Mas eu venho em nome de Jesus dizer para você que há esperança. E que Deus ele pode hoje restaurar a sua vida. E que Deus pode hoje restaurar aquilo que foi tirado, aquilo que foi quebrado na sua vida. Basta que você aplique o que Deus está falando no seu coração, a sua vida. Basta que você creia que Deus pode fazer isso hoje. Muitas vezes as coisas de Deus não acontecem na nossa vida porque nós caminhamos com medo, porque nós caminhamos indecisos, porque nós não tomamos uma atitude. Eu me lembro uma vez, o Eduardo me emprestou um livro que era Oração em Línguas, acho que é esse o título. E eu li aquele livro e falei, Senhor Deus, se isso aqui é verdade, eu quero para a minha vida. Eu quero para a minha vida. Eu estava ajoelhado ali, Deus falou assim, a unção está em você. Está contigo. E não acontecia por quê? Por causa de mim. Porque eu não acreditava. Muitas vezes Deus quer se manifestar na sua vida. Deus quer usar a sua vida. Deus quer fazer coisas em você, através de você. A unção está sobre você, o poder de Deus está sobre você, mas você não faz. Você não tem coragem, não tem força, você não tem ousadia. E aí, nessas horas é que nós escolhemos honrar a nós do que honrar a Deus. Porque no nosso íntimo, eu vou falar por mim, a gente pensa, se eu fizer, eu vou passar vergonha. Se eu fizer, o que vão pensar, o que vão dizer, o que vai ser de mim. E nós fechamos o coração para Deus. E com o passar do tempo, nós vamos diagnosticar algo na nossa vida. Deus não fala comigo. Deus fala com todo mundo, menos comigo. Deus ama todo mundo, menos a mim. Deus faz tudo para todos, mas não faz nada para mim e comigo. Mas a realidade é que o nosso coração vai se fechando à medida em que nós vamos deixando de honrar a Deus. A honra e a visão, elas são interdependentes. Elas são dependentes umas das outras. Mas daí você pode me perguntar, mas e se eu viver uma vida sem muita manifestação de Deus, mas sendo fiel a Ele, cumprindo tudo o que Ele diz, está tudo certo? Pode ser, não sei, quem julga é Deus. Mas deixa eu te falar agora da outra parte, que diz o seguinte, que a falta de visão enfraquece a honra. A falta de manifestação de Deus na sua vida e na minha vida faz com que nós deixemos de honrá-lo. Provérbios 29, 18 diz o seguinte, não havendo profecia, o povo se corrompe. A palavra profecia é a mesma palavra usada aqui em 1 Samuel como visão. Não havendo visão, não havendo manifestação de Deus, não havendo profecia, não havendo sabedoria de Deus, o povo se corrompe. E o primeiro exemplo que me vem à mente é o caso do bezerro de ouro. Israel, guiado por Moisés, seguindo para Canaã. De repente Moisés fala assim, eu vou ali no monte orar e já volto. E aí passou 40 dias e 40 noites no deserto. A única pessoa que conhecia Deus, a única pessoa que era o ponto de contato, não voltava mais. Num deserto, 40 dias, sem comer, sem água, ele não tinha como levar isso para sustentar todos esses dias. A conclusão foi, morreu. E o que nós vamos fazer? Nós precisamos de um Deus, nós precisamos de uma visão, então vamos fabricar um. E construir o bezerro de ouro. Na nossa vida, talvez, nós não façamos uma estátua.
Mas quem sabe nós construímos um Deus aqui e aqui. Não havendo manifestação de Deus sobre a nossa vida, nós vamos fazer da nossa vida aquilo que nós julgamos que é certo. Nós vamos procurar encontrar um caminho que nos parece que é o correto e nós vamos seguir por ele. E a pergunta que eu vou dizer é: como é que você vai saber se o caminho é de Deus, se Deus não está contigo? Como é que você vai saber se o que você está fazendo é a vontade de Deus, se Deus não está se manifestando na sua vida? O outro exemplo que o Senhor me mostrou é o caso da geração seguinte, a geração de Josué. Israel chega na terra prometida. E com o passar dos capítulos, diz lá assim que uma nova geração veio e que não conhecia a Deus. Uma geração seguinte a uma obra extraordinária. Israel no deserto foi um povo que vivia à base da manifestação de Deus de dia e de noite. A nuvem, a coluna, o maná, a carne, a água, tudo era manifestação de Deus. A roupa não envelhecia, não ficava apertada, não faltou nada. Deus deixasse de manifestar, o povo morria. Esse povo, com esse testemunho, chegou na terra prometida. E a geração que saiu dele era uma geração que não conhecia a Deus. O que o Senhor me mostrou naquele dia é que, quem sabe, aqueles pais só passaram a religião para o filho, mas nunca a presença de Deus. E muitas vezes nós, pais, queremos que os nossos filhos obedeçam a palavra, que os nossos filhos obedeçam às Escrituras. Mas a única coisa que nós passamos é a religião. Nós falamos que Deus cura, mas eles nunca veem Deus curando através de nós. Nós falamos que Deus liberta, mas Ele não vê algo acontecer na nossa vida. Não vê algo acontecendo através de nós. Ou seja, nós temos entregue somente a religião aos nossos filhos. Não a presença. Nós somos pais que são responsáveis pela próxima geração. E nós precisamos ter uma vida com Deus, para transmitir para eles uma vida com Deus. Porque a religião, eles não precisam de nós. A Bíblia está aí, no celular, no papel, na internet, aonde quiser, no YouTube, um monte de pastores aí, para todos os gostos, com todo tipo de palavra. Eles não precisam de nós. Mas nestas coisas, o que eles vão encontrar é somente a letra, é somente a religião. Porque o único lugar que pode dar a eles a presença de Deus é na sua casa, com o seu pai e com a sua mãe, para que a partir dali ele consiga viver a sua vida com Deus. Falar para alguém confiar em Deus é fácil, fazer a pessoa ter força para confiar é de outra história. E que não são palavras que fazem, mas são atitudes. Eu lembro uma vez que nós fomos num evento que teve num lugar aí, numa outra igreja. O pastor veio pregar e estava falando sobre o poder de Deus. E ele estava enfatizando justamente isso. As pessoas não têm buscado viver esse poder sobrenatural de Deus nas suas vidas. E eu lembro que ele disse assim, lá em casa, quando as coisas acontecem de modo errado, e eu falo assim, eu vou entrar ali naquele quarto, eu vou orar, meus filhos chegam a se arrepiar. Por quê? Porque o meu pai tem vida com Deus. O meu pai vai lá e Deus vai falar com ele. O meu pai tem vida com Deus, ele vai lá e algo vai acontecer. Essa é a expectativa, segundo ele, que os filhos têm dele. Agora pensa a minha vida, a expectativa dos meus filhos em relação a mim e a minha esposa.
se não acontece nada? Se não passa de teoria, se não passa de texto. E aí nós temos visto geração após geração, como aquela geração depois de Josué, não tendo visão e tendo a sua honra, a honra a Deus enfraquecida cada vez mais. E aí nós temos pai brigando com filho, filho brigando com pai, arrastando para a igreja pela orelha, colocando de castigo, porque não ora, porque não busca, mas o que na realidade está acontecendo é que não há a manifestação de Deus, não há a presença de Deus, não há a visão na vida dessa família. Então nós não podemos exigir das crianças. Nós temos que exigir de nós. Nós temos que ser a manifestação de Deus na nossa casa, no nosso trabalho, no mundo que nós vivemos. Eu me lembro que eu li um livro uma vez, Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo, o pastor me emprestou. O autor dizia que ele foi para a Índia para pregar. A expectativa dele era conquistar o país inteiro. Mas ele ficou lá brigando com as pessoas, dizendo: a Bíblia é a palavra de Deus. Não, a nossa Bíblia é a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Não, a nossa Bíblia é a palavra de Deus. E ele voltou embora de mãos abanando. E ele disse assim que um dia ele tomou uma decisão na vida dele, de viver a palavra de Deus, e de não falar só a palavra de Deus. Então, se Jesus fala que cura, vai haver cura. Se Jesus fala que liberta, vai haver libertação. E nessa fé ele foi sem a Bíblia, só com Deus. E aí ele viu as coisas acontecendo. Só porque aí ele viu a manifestação de Deus. Porque uma coisa é eu dizer algo para você, se arrepende que Deus está te chamando, e você fala: quem é você para falar comigo? Mas e se eu te falar isso acompanhado de uma manifestação de Deus? Você vai dar valor, você vai escutar Deus. A verdade é que muitas vezes nós temos levado a mensagem da cruz só com teorias, só com a palavra, só com a religião. Sai da sua religião e vem para a minha religião, que é a minha religião que está certa. E isso não transforma nenhuma vida. Mudar de endereço, de placa, não muda nada. E ainda eu tenho a ousadia de dizer que fazer assim, viver dessa maneira, é a mesma coisa que transformar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, numa dessas filosofias que os homens inventam, numa dessas mitologias que tem por aí. Nós precisamos ser a voz profética desse mundo. Nós precisamos ser os servos de Deus. Nós precisamos ser os instrumentos de Deus. Isso é a ser a igreja. É assim que Jesus deixou. Foi assim que Jesus fez. É assim que nós temos que ser. Nós somos dependentes da visão. Eu quero que você entenda isso. Nós somos dependentes da manifestação de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos de Deus todos os dias, manifestando sobre nós o seu coração, a sua vontade, a sua vida, porque senão nós vamos nos desviar do seu caminho. Esses dias na célula nós estávamos comentando sobre o Êxodo, assim: haviam 2 caminhos do Egito até Canaã. O caminho normal, o caminho escolhido por Deus. Os 2 caminhos partiam do mesmo lugar e chegavam no mesmo lugar. Partiam de uma mesma origem, chegavam no mesmo destino. Mas só um caminho era abençoado. Adiantava querer chegar em Canaã por cima? Não, Deus não estava lá. Só tinha um caminho. O caminho da manifestação de Deus. O caminho da presença de Deus. Muitas vezes nós estamos querendo encontrar atalhos na nossa vida. Nós queremos fazer as coisas da maneira que para nós é mais fácil, mais confortável, que se adapta melhor, que não interfere, que não nos mexe, que não nos tira da nossa zona de conforto.
Mas se não for o caminho de Deus, não há bênção. A palavra de Deus também diz que a coluna de fogo e a nuvem guiavam Israel. Adiantava eu pelo mesmo caminho, mas fora, longe do alcance da nuvem? Não. A bênção não estava ali também. Jesus disse: a porta é estreita, o caminho é apertado, e só tem esse que leva para a vida. Não dá para nós querer alargar o caminho. Não dá para nós querer achar uma forma mais fácil. E eu pergunto para você hoje, igreja: há uma nuvem, há uma coluna de fogo sobre a nossa vida nos guiando hoje? Israel tinha uma nuvem e uma coluna de fogo que eram visivelmente a todo mundo. Jesus nos enviou o Espírito Santo, a nossa nuvem, a nossa coluna de fogo, o nosso guia, o nosso protetor, o nosso consolador, aquele que sabe todas as coisas, aquele que revela a nós a vontade de Deus, aquele que esquadrinha o coração de Deus e nos traz a direção, a revelação, a sabedoria, tudo o que nós precisamos para vivermos a vida conforme Deus quer. Só que se eu não for pelo caminho da nuvem e da coluna de fogo, eu não vou ser abençoado. As coisas de Deus não vão acontecer na minha vida. Eu posso me esforçar e ser bem sucedido no meu trabalho, ter muito dinheiro, viver uma vida tranquila, sem ficar doente, está tudo certo. Mas essa alegria e essa paz terminam assim que você fechar os seus olhos para este mundo. Jesus trouxe a verdade de Deus, mas essa verdade ela estava recheada, temperada da manifestação dele. E Jesus disse assim: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são os portadores da verdade de Deus, mas tem que ter o tempero, o recheio da manifestação dele. Porque senão nós não somos completos. Senão nós não somos o que Jesus falou que nós somos. Marcos capítulo 16, verso 15 ao 18, diz que todos os que creem são missionários, capacitados e cheios da visão e da manifestação de Deus. Estes sinais seguirão os que creem. Deus te capacitou. A unção está dentro de você. Toda ela. Todo o poder, toda a autoridade do céu está dentro de você através do Espírito Santo. Não para você fazer o que você quer da sua vida, mas para que você siga a nuvem, a coluna de fogo, para que você seja o centro do propósito de Deus na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, na sua igreja, para que você seja aquele agente de honra e de manifestação de Deus todos os dias. Ela está aí, está pronta, Deus já fez tudo, você só precisa deixar fluir, deixar acontecer. Perder o medo. O texto que nós lemos nos mostra que Samuel ele foi escolhido para um momento oportuno. No Novo Testamento há duas palavras para falar sobre o tempo: o Cronos e Kairos. O Cronos é o tempo linear, é as horas. O Kairos é um tempo oportuno, o tempo de Deus, o tempo que as coisas acontecem. E muitas vezes Deus ele faz na nossa vida um tempo kairos, aonde Ele nos chama, aonde Ele nos envia, aonde Ele quer fazer algo, e muitas vezes nós deixamos passar. Um exemplo que já aconteceu 1 milhão de vezes comigo, esses dias o Eduardo comentou também: leva a chave. Não precisa. E aí lá na frente eu descubro que eu preciso da chave. Entende que teve um momento em que o céu tocou sua vida?
E nós pegamos isso e deixamos de lado. Tudo é aprendizado. Eu não vim aqui trazer julgamento a ninguém, mas incentivar você a estar preparado, buscando e desejando esse momento aonde o céu vai tocar a sua vida. Samuel marcou o início de uma mudança em Israel. Numa madrugada, o céu tocou a vida dele. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E ele gerou uma mudança grande na honra e na visão de Deus sobre a nação. Quem sabe você hoje está vivendo aqui agora um momento kairós na sua vida. Um momento onde o céu está te tocando para Deus te chamar, te enviar ou fazer algo em você. E eu quero hoje dizer para você: não resista, mas deixa fluir. Samuel marcou um tempo, marcou uma mudança, e quem sabe Deus também escolheu você para marcar o início de algo nesse tempo. Quem sabe Deus escolheu você para fazer algo nesse tempo. E eu quero convidar você para orar. Eu quero convidar você a buscar de Deus algo diferente essa noite. Eu quero que você hoje ore para que no seu coração haja liberdade para o Senhor agir. Haja liberdade para o Senhor se manifestar. Haja liberdade para o Senhor fazer a obra dEle, o propósito dEle, aquilo que Ele escolheu você para fazer. Eu quero que você encare o dia de hoje como um dia onde o céu está tocando as nossas vidas. Onde Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que precisa que a manifestação dEle esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Ore hoje, buscando essa mudança, essa transformação, essa liberdade no seu coração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo dia de hoje. Nós queremos te agradecer, Pai, por ter estado aqui nesse dia. Nós queremos te agradecer, Pai, por tua palavra, pelo teu amor e pela tua paciência conosco. Porque nós falhamos, Pai, muitas vezes, quando o Senhor toca em nossa vida, quando o Senhor nos chama a fazer algo, quando o Senhor, Pai Santo, quer fazer algo em nós ou através de nós. Muitas vezes, Pai, nós não falamos como Samuel: eis-me aqui. Muitas vezes nós não escolhemos honrar o seu nome, honrar sua vontade. Nós não escolhemos fazer aquilo que te apraz, mas muitas vezes escolhemos aquilo que para nós é mais simples, aquilo que para nós é mais confortável, aquilo que para nós é melhor. Mas nós queremos hoje pedir, Pai, que haja uma transformação do nosso coração. Nós queremos pedir hoje, Pai, que todas as cadeias que nos prendem, todas as cadeias que nos limitam, tudo aquilo que nos amarra e nos prende ao medo, seja quebrado, Senhor. E que nós possamos ter em nós um coração puro, disponível, voluntário e cheio de expectativa da Tua presença, da Tua manifestação. Que nós possamos olhar a Tua palavra, Pai, e não entender ela com medo, e não achar que as coisas extraordinárias que aqui dizem que são para todos os crentes, são só para as outras pessoas, mas que haja em nós o desejo de que elas aconteçam em nós, e que na nossa vida, Pai, seja, Pai Santo, extremamente cheia de visão, cheia da Tua presença, cheia da Tua manifestação. Pai, eu quero hoje honrar o Seu nome e quero abençoar a vida dessas pessoas que estão aqui.
O Senhor sabe, Pai, há quanto tempo nós estamos preparando, meditando, há quanto tempo o Senhor tem me chamado a atenção a esse assunto, para que hoje, no tempo oportuno, no dia certo, na hora certa, para as pessoas certas, o Senhor pudesse falar. Deus, eu oro hoje abençoando e quebrando todas as barreiras, todas as cadeias, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. E eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus.